O jornalista Hélio Doyle é o novo presidente da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Doyle substitui Cariane Costa. O novo presidente disse ao jornal Folha de São Paulo que o impeachment de Dilma Rousseff será chamado oficialmente de golpe. Fabi, a gente estava discutindo agora sobre a regulamentação das mídias sociais, falando sobre fake news, e agora temos aí o presidente da EBC falando que o impeachment da Dilma, um processo que foi aí legitimado e chancelado pelo STF, trata-se de um golpe. Então, para a gente ver que esse controle que eles tentam submeter, né, o Augusto disse, e é verdade, é controle, é censura, já ia começar a punir eles mesmos, né? Não é uma questão de narrativa, essa coisa de golpista, né, que tanto a esquerda gosta de falar, todo mundo sabe, todo mundo acompanhou, quem tem idade, né, nos seus bebês, mas quem nasceu ali no período do impeachment soube muito bem que foi denúncias formalizadas, foi processo feito, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal e que não existe nada de golpe. Aliás, o golpe, se existe, seria do próprio Lewandowski, que fatiou, né, o processo de impeachment da Dilma e não deixou ela ter o que dizia também a legislação atual da época e, por enquanto, a que está valendo, né, que ela deveria ter seus direitos políticos cassados. Então, a gente fica vendo isso, como é que alguém pode ter, primeiro, a moral para dizer algo da história que não se revisa no grito, né? Não é revisionismo histórico no grito. E outra, podem dizer o quanto quiser, mas o brasileiro que viveu o período da Dilma aqui no Brasil sabe muito bem a que papelão ela nos submeteu, tanto econômico como diplomático e até do próprio partido, né? Então, a gente fica olhando para tudo isso e quer empurrar o Temer como se a bola fosse nossa. Não, o Temer era a chapa Lula-Dilma, então não existe essa de golpe. Aliás, o PT precisa, acho que, se entender com o Temer porque ficou chateado. Então, nessas, a gente vê que tem muita hipocrisia falada e nada que tenha substancialmente algo concreto para que a gente leve a sério esse pessoal. Como é que a gente pode levar a sério esse desgoverno? Fica a pergunta. Augusto, vale lembrar que no site oficial do Palácio do Planalto foi escrito, inclusive foi usada a palavra golpe para se referir ao impeachment da ex-presidente Dilma. Se eu estiver errado, o Silvio vai me corrigir. O presidente Collor não sofreu o impeachment sequer, porque ele se antecipou. Quando ele percebeu que ia sofrer impeachment, ele se afastou. Mas, depois, quando ele foi julgado no Supremo, ele foi absolvido por falta de provas. É isso mesmo, Silvio? É isso, Augusto. Pois bem, se você falar para um petista que o Collor caiu por causa de um golpe, ele vai ficar completamente indignado, vai querer brigar. Então, você podia aplicar esse raciocínio ao golpe. Ninguém aplica. Por uma razão muito simples, o Collor perdeu as condições de governar e cometeu crimes. Se não acharam provas ali, talvez fosse uma procura meio indigente de provas, porque havia. Mas, enfim, ele não aplicaram o impeachment. Mas, meu Deus, ele sofreria impeachment por falta de condições de governar e por ter cometido crimes. Ponto. O impeachment da Dilma, esse sim, ele foi votado numa sessão presidida ali conjuntamente pelo Renan Calheiros e pelo Lewandowski. Mantiveram os direitos civis, os direitos políticos da Dilma, que foi candidata e aí sim foi demitida pelo eleitorado de Minas Gerais. E aí eles ficam discutindo o quê? E o Supremo não diz nada. O próprio Lewandowski fala, peraí, foi votado isso aí. Tá, ela foi demitida por amplíssima maioria. Tá, nem me lembro qual foi a votação, mas foi uma coisa, derrota cachapante aí dela. Teve todo o direito de defesa, tá, exerceu o direito de ampla defesa, houve o devido processo legal. Que golpe! Essa conversa agora sobre o cargo, eu já contei aqui que eu fui convidado a ocupar esse cargo aqui com outro nome, mas era essa empresa que virou isso aí. Eu falei, olha, esse salário que vocês devem pagar aqui por Antônio Carlos Magalhães é insuficiente e tal, e ele de cara me disse que eu seria conselheiro
da Telesp e da Telerge, que eram as telefônicas do Rio e de São Paulo, e acrescentou, nem precisa comparecer às reuniões. Eu sugiro à Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, como se houvesse o jornalismo não investigativo, que apure quais são os complementos salariais do Hélio Doyle, desde que nasceu é militante do PT, para a gente saber qual é o salário real. Isso sim é uma informação interessante. E aí, Silvio, pelo visto, a depender aí do Hélio Doyle, todos os veículos oficiais, né, veículos públicos pagos por todos nós, vão passar a usar aí a palavra golpe, né, em vez de impeachment. Pois bem, Paula, olha, o Augusto contextualizou muito bem todo esse processo e o impeachment da Dilma Rousseff tramitou durante 4 meses no Senado, o placar final foi 61-20. E depois, numa nova votação, o Ricardo Lewandowski, então presidente do STF, comandou o Senado, ele comandou aquela votação, ao lado do presidente do Congresso, Renan Calheiros, e aí 36 senadores votaram para que ela não se tornasse inelegível, rasgando qualquer tipo de lei que o Brasil tinha até então. Portanto, 16 senadores mudaram o seu entendimento ali no plenário, diante daquele acordo costurado pelas mãos do Renan Calheiros. Então, só para colocar isso, ponto fixo na história. Foi, sim, um processo de impeachment. E a questão da inelegibilidade foi mais uma jabuticaba brasileira para favorecer a Dilma Rousseff, reprovada nas urnas logo na sequência. Ô Paula, olha só, eu queria trazer um dado aqui sobre a EBC, né? Porque eu não vou fiar o meu comentário na figura do jornalista, ele tem ali a sua preferência política e cada um pode ter a preferência política que quiser. Mas a TV Brasil, ela foi criada em 2007, era então chamada de TV Lula. O que é que acontecia naquela época, né? A TVE, o sinal antigo da TVE, passou para a Radiobras, que ficava com os bens públicos da União. Nesse guarda-chuva também entrou a Rádio Nacional, que abrange Brasília, a região do Amazonas e do Alto Solimões, e também a Agência Brasil, agência de notícias. É uma operação de 560 milhões de reais, e aí aqui eu procurei a edição, para quem quiser mais informações, a edição 49 da Revista Oeste, uma edição de fevereiro de 2021, um texto intitulado A EBC e sua milionária TV Traço. Explica como é que funciona toda a comunicação, toda a estrutura. 1.800 pessoas trabalham na EBC, ou seja, agora na TV Lula, na TV Paulo Pimenta. E não tem audiência alguma, como a gente acabou de falar, durante muito tempo, até nos últimos anos, e aqui cabe uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Ele, em algum momento, chegou a chamar de TV Lula, mas não encerrou essa operação. Diz que tinha alguma utilidade, de que ainda tinha alguma finalidade. Cabe a crítica, né? Então, durante muito tempo foi chamada TV Lula, e depois ficou esquecida, transmitindo futebol da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, filmes do Mazzaropi durante o governo Bolsonaro, e a dúvida é, agora, pelas mãos do PT novamente, o que será transmitido? Qual será a grade de programação da EBC, já que a narrativa do golpe está aí, está colocada? O que virá depois? Diga lá, Ana. Olha, nós já mostramos aqui, né, o próprio agora reeleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, votando pelo golpe. Foi golpe. Nós já falamos também dos 7 ministros do atual governo petista, né, desse terceiro tempo, desse overtime, dessa prorrogação do governo petista, que votaram, apoiaram o tal golpe. O Supremo Tribunal Federal chancelou o golpe, é isso? Olha, Paula, para resumir, golpe mesmo é soltar bandido condenado em 3 instâncias. Isso é golpe.